Desistir de uma pele quase limpa não é opção. Tens direito a ser feliz, é a vontade do teu coração. Junta-te a nós e diz, oh diz, desistir não é opção. Neste quinto episódio vamos falar da psoríase e da relação da psoríase no indivíduo visto como um todo. A abordagem holística ou a abordagem do doente como um todo. A dieta é altamente recomendável, deve ser ajustada ao doente, à idade, ao peso, à profissão, ao estilo de vida e deve permitir ao doente sentir-se bem com aquilo que come, uma dieta saudável. Nas jornadas de psoríase que já organizámos também anteriores, um dos temas foi precisamente a alta recomendação do estilo de vida saudável. Os medicamentos com antioxidantes, os ácidos gordos poliinsaturados, evitar as gorduras saturadas, há cada vez mais recomendação sobre a dieta, sobre o estilo de vida saudável, sobre a necessidade de perder peso. Normalmente o tomate, ou os frutos vermelhos, ou os vegetais, têm ácido fólico, têm ácido ascórbico, têm vários antioxidantes que fazem bem à psoríase, porque a psoríase é um estado de instabilidade inflamatória e metabólica em que essa inflamação está muitas vezes na base da eclosão das lesões na pele e nos outros órgãos afetados. Portanto, o estado de stress inflamatório crónico característico da psoríase pode e deve ser combatido com medidas de combate ao stress, mas também combater o stress oxidativo. Usar antioxidantes, os licopenos, os derivados da vitamina E, os derivados da vitamina C, os fenóis, os derivados da vitamina E, e o tomate é particularmente rico nessas substâncias. Portanto, o tomate, os brócolos, os espinafres, qualquer medicamento, ou os frutos secos que contenham ácidos gordos poliinsaturados, evitar as gorduras saturadas, privilegiar as gorduras poliinsaturadas. Portanto, não costumo falar de um alimento em concreto, costumamos falar nos vegetais, no peixe, nos peixes gordos, com ácidos gordos poliinsaturados, evitar as gorduras saturadas e uma boa calibração da dose dos hidratos de carbono. Mas para isso, nos casos mais complexos, eu muitas vezes recomendo mesmo o aconselhamento com alguém com mais idoneidade nas questões da dieta e do acompanhamento dos doentes. Cá está a abordagem multidisciplinar e holística do doente. O exercício deve ser adaptado à pessoa, às suas capacidades. Claro que se tiver um supervisionamento, ou um coaching, ou um treino adequado, claro que é recomendável. Nas tais jornadas que consecutivamente temos vindo a fazer anualmente com a PSOL Portugal, falamos também do exercício e do exercício adequado, não só ao combate ao stress, mas também à ajuda no combate à insónia e à indução do sono, mas também ao exercício físico per si, que permite manter o doente em melhor forma física, psíquica e anímica e sobretudo também combater o excesso de peso e a obesidade. Por norma, eu costumo sempre falar com os doentes nestes casos. Muitos doentes perguntam se podem ou não fazer depilação. Há vários tipos de depilação a laser, há depilação com luz pulsada, há depilação com vários tipos de laser, de alexandrite, neodímio Iagro, diodo, e eu costumo falar com os doentes que quem faz, onde faz, se há ou não uma calibração adequada dos aparelhos, se é feito por um médico, se é feito por uma enfermeira, se é feito por uma auxiliar. Portanto, este cá está, é outro conceito muito volátil em que é perigoso generalizar. Eu costumo falar com os doentes caso a caso, tenho muita experiência em lasers, pertenço a uma sociedade científica de lasers em Portugal, a SPILM, e procuro sempre falar com os meus doentes sobre onde e como devem fazer e sobre a ausência de legislação ainda competente e eficiente no campo dos lasers. Porque também aparece muitas vezes doentes com formas de psoríase que foram agravadas pelo laser que foi inadequado, pela frequência, pela má calibração dos aparelhos, pela má preparação de quem faz os lasers. Estas questões devemos ser muito cautelosos e falar sempre caso a caso. As doentes com psoríase durante a gravidez, portanto, dizer sempre às doentes, tranquilizá-las de que
por norma, 70% ou 80% dos casos costumam melhorar durante a gravidez, mas há doentes que dizem, mas as minhas pioram. Nesses casos, também deixá-las tranquilas, que há medicamentos que podem ser utilizados na psoríase da gravidez. Eu prefiro sempre as terapêuticas tópicas, mas até em casos dramáticos pode haver alguns biotecnológicos que não passam a barreira placentária e que podem ser usados na gravidez. Portanto, há solução. A psoríase na gravidez deve ser vista em sinergia, em consonância com a obstetra que segue o doente, e o doente deve ser acompanhado. Eu costumo fazer consultas em cada trimestre. É um clássico dizer-se que a psoríase melhora com o sol e que piora no inverno. Bom, o sol é fundamental. A nossa pele é órgão de interface e os ultravioletas têm uma ação de imunomodulação. Isto é, este é o pressuposto teórico para que façamos fototerapia, isto é, chamadas luzes ultravioletas nos doentes com psoríase. Portanto, o sol faz bem à psoríase, como faz outras doenças de pele. Agora, o sol em excesso faz mal? Claro que faz. Portanto, o sol deve ser feito de uma forma progressiva e gradual, adequado, ajustado ao fotótipo do doente. E aqui já entra o conceito de fotoproteção. Isto é, uma pessoa com pele, quanto mais clara tiver, quanto mais tendência tiver para se queimar, em vez de se bronzear, será uma pessoa muito mais vulnerável, muito mais suscetível a desenvolver queimaduras e doenças agravadas pelo sol e mesmo cancro cutâneo a médio e longo prazo, do que pessoas com uma pele mais, digamos que melhor predisposta. Mas isso não implica em todos eles que não se deva enveredar por uma estratégia de fotoproteção. O que eu digo aos meus doentes é, podem e devem apanhar sol em dose crescente, progressiva, evitando sempre queimar. E muitas vezes recomendo também a proteção sistémica, cápsulas com antioxidantes, com substâncias que vão prevenir o stress oxidativo, o excessivo impacto do sol a nível de inflamação sistémica na pele. A questão da vitamina D é uma questão um bocadinho polémica. Eu costumo dizer aos meus doentes que há muitos doentes que me pedem para medir os níveis circulatórios da vitamina D e depois há uns valores de referência no laboratório e devemos de ajustar, de facto, os suplementos. Há vários suplementos com vitamina D, com outros antioxidantes. Em alguns casos, eu acho recomendável fazer, mas cá está. Essa nunca deve ser uma preocupação fulcral. Nós, quando vemos o doente, devemos abordar o doente como um todo. Ver a floresta toda e não preocupar-nos só com esse ponto ou com aquele. É importante, mas é importante explicar ao doente, eu tenho psoríase ou agravou porque tenho déficit de vitamina D. Isso é uma incorreção. A vitamina D é importante para o equilíbrio do metabolismo, é uma pró-hormona, até para o metabolismo fosfocálcico, mas ver o doente como um todo, ver como é que está a função do fígado, como é que está a função da medula óssea, as análises que nós pedimos por sistema e por rotina, já adequadas aos vários tipos de tratamentos que vamos dar, e depois, à volta disso, de forma a ter o doente em empatia connosco, falar do exercício, da dieta, da vitamina D, do sol. A vitamina D e o sol estão associados. A fototerapia é o método terapêutico mais abrangente e mais usado há mais anos para a psoríase. Começou logo com a fototerapia natural, que é o sol. Portanto, o sol faz bem à psoríase. Na fototerapia vamos procurar utilizar radiações UVB e ou UVAs em doses crescentes, progressivas e adequadas ao tipo de pele do doente e ao estilo de vida do doente. Há doentes que podem fazer 2, 3 vezes por semana, à localização das lesões, e é um método excelente e seguro, desde que sejam excluídas aqueles doentes que não podem fazer, mas numa consulta de triagem nós vamos definir o perfil do doente e ver se ele é um bom candidato à fototerapia. O problema que eu vejo na fototerapia é que naquelas formas mais graves, mais instáveis da doença, ou em doentes com tendência a queimarem-se, ou com formas mais agressivas e instáveis da psoríase, ou já com comorbilidades, como a artrite, por exemplo, aí penso que começa a perder a sua recomendação. Os solários são uma questão muito controversa, muito polémica, porque não há ainda uma legislação eficiente, rigorosa sobre os solários. Eu, por norma, procuro informar os meus doentes de que a frequência de solários não está ainda devidamente legislada, nem padronizada, nem tão pouco recomendada em Portugal. Eu costumo dizer que, para os meus doentes com psoríase,
O que é fundamental é enverdar por um estilo de vida saudável e fazer com que o doente se sinta confortável seja nas termas do Mar Morto, seja nas praias do Mar Morto, seja nas termas de águas sulfurosas. O fundamental é que o doente se sinta confortável e que hidrate bem a sua pele, que faça o tratamento preconizado pelo médico, porque na minha perspectiva as águas termais ou outras não são nunca uma estratégia terapêutica, são uma medida adjuvante, como fazer dieta, como fazer exercício, como não fumar, como evitar o stress, como ouvir música. Neste contribuo para o bem-estar do doente como um todo, é recomendável. Sou adepto e um grande entusiasta da medicina baseada na evidência, mas sobretudo da medicina personalizada. O que é que isto quer dizer? Devemos partir de um tronco comum e saber o que faz bem e o que faz mal. Sempre no doente, no centro da questão, e a todas as abordagens à volta permitem ao doente sentir-se bem. Tenho doentes que dizem, mas eu se beber um copo de vinho faz melhor. Um copo de vinho não faz mal a ninguém, nem interage com nenhum medicamento. Agora, a diferença entre beber um copo de vinho e ser alcoólico é abissal. É a mesma questão do tabaco. O tabaco está contraindicado, mas eu costumo dizer aos meus doentes, desde que ande mais em paz consigo, desde que se sinta menos estressado e o exercício, ver um filme, as termas, ouvir música, musicoterapia, yoga, meditação, ácidos gordos poliinsaturados, todas estas peças devem fazer com que o doente se sinta em harmonia, mas não hipervalorizando nunca nenhuma das questões. Há vários tipos de shampoos que se podem usar na psoríase do couro cabeludo. Shampoos com corticosteroides, com derivados da vitamina D3, com agentes queratolíticos, com agentes esfoliantes, com agentes suavizantes. O shampoo deve ser escolhido como uma medida complementar pelo dermatologista, muitas vezes como um coadjuvante numa terapêutica sistémica ou biológica ou mesmo tópica, e o shampoo deve ser também adequado à frequência, ao perfil, ao tipo de cabelo da pessoa, à frequência das lavagens, à textura do cabelo, à quantidade de cabelo, ao nível de vida que o doente leva em termos de lavagens, de frequências semanais de lavagens. Portanto, a escolha do shampoo deve conter aquelas substâncias ativas padrão, antifúngicos, anti-inflamatórios, queratolíticos, emolientes, e depois o shampoo em si deve ser escolhido de acordo com a especificidade de cada indivíduo. Olá, eu sou o Emanuel e mais uma vez aqui a falar para si. A Pessoa Portugal está aí para vos ajudar, como sabem, e todos juntos vamos com certeza levar o barco a bom porto.